Muitos animais já foram extintos pelo ser humano. Macacos, cobras, peixes, entre muitos outros. Hoje eu vou te mostrar 10 espécies de animais que foram extintos pelo ser humano. Fala, meus dinossauros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo meio triste, não triste assim, porque vamos entender, né? É de biologia, normal, temos que falar sobre isso. Vamos falar sobre os animais que foram extintos pelo ser humano, 10 espécies. Essa é a parte 1, porque vai ter várias partes, infelizmente são muitas espécies. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. É muito importante o like para a divulgação do vídeo para mais pessoas e a inscrição, que estamos indo rumo a 50 mil inscritos. E em breve vamos chegar. Falta pouquinho para os 44 mil. E se você quiser ter sua pergunta ou pedido de batalha respondido aqui no canal o mais rápido possível, é só clicar no botão aí embaixo do Valeu Demais. Assim você vai estar ajudando o canal e vai ter sua pergunta ou pedido de batalha respondido o mais rápido possível. E para participar do sorteio do livro Ascensão e Queda dos Dinossauros, que é um livro fantástico, é só comentar aí embaixo e ser inscrito no canal. Assim você vai estar participando do sorteio e quando chegar em 50 mil inscritos eu vou sortear 2 para vocês. Praticamente 80% dos animais correm risco de extinção, graças ao ser humano. Animais como a baleia azul, rinocerontes, onça-pintada, lobo-guará e vários outros. Essas espécies infelizmente podem desaparecer nos próximos anos e entrar para a lista de animais extintos. Desde o surgimento da nossa espécie, extinguimos muitas outras, seja caçando para nos alimentar ou apenas caçando por prazer. E nessa nova série aqui no canal, eu vou apresentar para vocês várias espécies que foram extintas pelo ser humano. Esse é o colobo vermelho de Miss Waldron. Com esse ainda tem um pouco de esperança graças a umas coisas que rolaram. Vocês vão entender o porquê. Esse macaco possui uma cor preta, mas em algumas partes do corpo possui uma cor avermelhada, o que o diferenciava de outros colobos. Chegava até 1 metro de altura e vivia na copa das árvores nas florestas de Gana e Costa do Marfim, e vivia em grupos de até 20 indivíduos. Esse animal vocalizava muito alto e se alimentava de frutas, sementes e folhas. Infelizmente ele era caçado por sua carne, e juntando isso com a destruição de seu habitat, levou essa espécie a desaparecer. Em 1978, o último colobo vermelho de Miss Waldron foi abatido na natureza, e desde então nenhum outro foi visto, até que no ano 2000 a espécie foi declarada oficialmente extinta. Mas tem uma esperança. No início de 2022, vários relatos de avistamentos na Costa do Marfim fez vários biólogos do mundo acreditarem que essa espécie ainda pode existir. Então uma busca começou desde então, mas ainda, infelizmente, nada foi encontrado. Vamos torcer para acharem e conseguirem preservar e salvar a espécie. A boa escavadora de Rhode Island, ou jiboia da ilha Rhode, foi uma pequena cobra endêmica da ilha de Rhode Island, uma pequena ilha de 160 hectares no Oceano Índico. Essa cobra começou a correr riscos em 1840, quando o ser humano introduziu coelhos e cabras na ilha. Esses animais acabaram com a vegetação nativa e o impacto ambiental foi devastador. E graças a isso, contribuiu para a erosão do solo. E infelizmente a boa escavadora foi extinta em poucos anos. E só após a extinção da boa escavadora, tornaram a ilha uma reserva natural e começaram a restauração da ilha. Pelo menos salvou outras espécies, mas já era tarde para a pequena cobra. Esse é o upocororó, ou grayling da Nova Zelândia, um pequeno peixe que era endêmico da Nova Zelândia. Esse peixe chegava de 30 a 45 centímetros, possuía uma cor prateada e era um animal onívoro. Antes mesmo dos colonizadores europeus chegarem, os maoris já pescavam esse peixe, de uma maneira um pouco desproporcional. E quando os colonizadores chegaram, aí já era. A espécie foi só desaparecendo, até que em 1870 a espécie não era mais encontrada em nenhum rio, nenhum local. E o governo decidiu tornar a espécie protegida para não se extinguir. Mas já era tarde, e em 1927 a espécie foi declarada extinta. Esse pequeno morcego era um comedor de frutas, bem raro da ilha de Guam. Esse animal chegava a cerca de 15 centímetros de comprimento e 70 centímetros de envergadura. Possuía uma cor marrom e pelos brancos em algumas partes do corpo, e se alimentava de frutas e flores. E os nativos locais
gostavam dele como um prato bem suculento. E isso foi uma das coisas que levou esse animal à extinção, além da destruição de seu habitat, que fez a espécie ser extinta oficialmente em 1968. E isso teve um grande impacto ambiental na Ilha de Mariana, e até hoje não se recuperou totalmente. Esse animal foi extinto, redescoberto e extinto de novo, mas pode ainda ter pelo menos alguns por aí. O canguru-rato do deserto, ou Caloprimnus campestris, foi um pequeno marsupial endêmico da Austrália, bem pequeno, chegando a pouco mais de 20 centímetros, sem contar a cauda. Ele parece uma mistura de canguru com coelho, com um corpo grande, a cabeça pequena, pés grandes e um rabo bem longo. Era um animal herbívoro e vivia em tocas. Esse animal foi considerado extinto em 1878, graças à caça por sua carne. Mas em 1931, encontraram uma pequena colônia dessa espécie e tentaram preservar, para salvar o animal. Mas desde então, infelizmente, nunca mais houve outro registro dessa espécie, que foi considerada extinta novamente em 1994. Mas olha só a surpresa! Em 2011, algumas pessoas relataram ter visto esse animal, e especialistas encontraram uma toca abandonada que podia estar sendo usada por esse pequeno grupo, mas ainda infelizmente não é confirmado e não tem provas mesmo confirmando que esse animal ainda existe. Então ele ainda é declarado extinto. Talvez a espécie mais conhecida desse vídeo de hoje é o Equus quagua. O quagua é uma subespécie de zebra que foi há milhões de anos um dos animais mais numerosos da África. Possuía listras apenas na parte da frente do corpo e com uma cor castanha. Esse animal chegava a 2 metros de comprimento e cerca de 1,30 m a 1,40 m de altura. E no início do século XIX, os quaguás eram muito caçados por sua pele e carne, tanto pelos nativos e também pelos colonos europeus. E a introdução do gado doméstico causou disputa por alimento. E então, em 1850, já existiam poucos quaguás na natureza, até 1878, quando esse animal foi extinto totalmente da natureza. E o último quaguá morreu em 1885, no zoológico de Amsterdã. Então a espécie foi declarada extinta. Mas tem uma boa notícia: o projeto Quagua se iniciou em 1987. Onde, através de reprodução seletiva, estão tentando criar animais o mais próximo possível do quagua, utilizando os parentes mais próximos, as zebras das planícies. E desde então um pequeno grupo foi criado. Mas entenda, eles não são quaguás, mas estão sendo preparados para no futuro estarem o mais próximo possíveis dos quaguás e utilizarmos o DNA que temos dos quaguás para surgir, sim, desses animais quaguás puros. Pode demorar um pouco, talvez até muito tempo, mas se acredita que até 2030 pelo menos já vamos ter quaguás puros novamente. Esse é talvez um dos animais com a extinção mais triste de todas, cara. Esse é um cervídeo endêmico da Tailândia. O cervo de Chonbuk chegava a quase 2 metros de comprimento e cerca de 1 metro de altura, sem contar a gariada. Ele possui uma grande e bonita gariada e possui uma pelagem avermelhada. Infelizmente, devido à caça por sua carne e pele, e a gariada também, fez esse animal ser extinto. E além disso, o cultivo de arroz fez seu habitat ser destruído. Em 1920, a espécie estava totalmente extinta na natureza. Existia um único cervo de Chonbuk, que vivia como animal de estimação em um templo na Tailândia. Mas infelizmente ele foi morto em 1938, por um bêbado que invadiu o templo e matou o animal. Esse é o lobo das Malvinas, ou raposa das Falkland, um animal que foi extinto por ser manso demais. Esse animal era endêmico do arquipélago das Malvinas e chegava a 90 centímetros de comprimento e pesava até 30 quilos. Possuía uma cor acastanhada e se alimentava de aves marinhas, crustáceos e até filhotes de leões marinhos. Esse animal vivia em pequenos grupos, mas infelizmente era muito manso e tranquilo com os seres humanos, e infelizmente isso foi o seu fim. Em 1839, caçadores de uma expedição dos Estados Unidos mataram mais de 1000 lobos da Malvina, diminuindo drasticamente o número da espécie. Mas o pior começou mesmo em 1860, quando colonos escoceses introduziram ovelhas nas Malvinas, e para eles os lobos das Malvinas eram uma ameaça aos rebanhos. E eles simplesmente organizaram uma grande campanha de envenenamento, matando assim praticamente todos os lobos das Malvinas, até que o último morreu em 1876. Esse pode ser um dos animais mais estranhos que você já viu. Bom,
Ele era da Austrália, então isso já diz muita coisa. O Bandicoot pés de porco, ou melhor, o Chaeropus decaudatus, era bem pequeno, com pouco mais de 15 centímetros, sem contar a cauda. Se alimentava de insetos, frutas e plantas. Ele já era um animal caçado pelos nativos, mas quando os colonizadores chegaram só piorou, pois os humanos trouxeram cães e gatos, que começaram a predar esse animal e matar ele muito fácil. E isso só piorou a situação para o nosso pequeno Bandicoot, que foi oficialmente declarado extinto em 1950. A palanca azul antílope azul tem o nome científico de Hippotragus leucophaeus. Esse animal viveu na África do Sul. Ele chegava a cerca de 1,10 m de altura e seus cornos passam dos 50 centímetros. Sua pelagem tem um tom cinza, azulado, e quando os colonos chegaram, deram esse nome de palanca azul por ver muito mais a cor azul de longe. Essa espécie já estava caminhando para a extinção, mas os humanos só aceleraram. A palanca azul foi caçada principalmente pela sua pele, o que fez ela ser extinta em 1800. Devemos fazer de tudo para preservar as espécies de animais do nosso planeta. Infelizmente, praticamente todas estão na lista de risco de extinção. Então devemos fazer o máximo para elas não entrarem nessa lista. Muito obrigado, meus dinossauros. Espero que vocês tenham gostado, que vai ter mais partes, né? Tem muitos animais que foram extintos pelo ser humano, alguns que vocês nem imaginam, como por exemplo, muitos não sabem, né? Mas o tigre dente de sabre, que vai estar em outras partes. Comenta aí qual dessas espécies você não conhecia, ou qual você já conhecia e acha que foi a extinção mais triste que nós causamos. Comenta aí que eu quero saber. E meus dinossauros, antes de encerrarmos esse vídeo, vai lá no meu canal de gameplays, cara. Tá tendo gameplay de jogo de dinossauro, jogo de Free Fire, Blood Strike, vai ter jogo de terror. E as lives vão começar a ser toda sexta, ok? Vai ter live toda sexta. Eu vou avisar aqui também, na aba da comunidade aqui no canal de paleontologia, sempre quando eu estiver ao vivo lá em live. Beleza? E aí na tela vai estar aparecendo minhas outras redes sociais. Me segue lá, que eu tô postando muita coisa lá que eu não posto aqui. Eu tento responder todo mundo. Vocês me dão várias ideias. Então não esquece de me seguir lá. E aí no final vai ter mais 2 vídeos de paleontologia, biologia e muito mais. Então um beijo e sejam extintos.